começar hoje uma série de mensagens com você falando sobre o nosso coração, sobre a nossa alma e mostrando para você a importância de ter um coração limpo e fazendo com que eu e você venhamos refletir do porquê que nesses anos todos o nosso coração às vezes foi mudando, foi sujando. Você já sentiu? Quem é que tem celular aqui? Deixa eu ver. Você tem celular? Então já vê se ele está no silencioso, hein? Já faz favor. Segundo ponto, preste atenção, ó, eu tenho um celular. Ó, eu não sou muito de ficar trocando, poucos celulares assim, né? Mas esse aqui eu acabei, por causa que eu precisava de mais memória, acabei trocando. Agora observa. Só que o celular, você vai notar que ele funciona assim, ó. Chega uma hora que o que vai acontecer com o seu celular? Se você já tem ele há alguns anos, há algum tempo, chega uma hora que ele está tão cheio, e quando ele ficar muito cheio, perto da capacidade total dele de armazenar informações, que ele começa a dar uma trancada. Ele começa a demorar, fica mais lento. Aí você abre um aplicativo, ele começa a travar, não obedece à função que você está colocando para ele fazer, às vezes é para voltar. Mas por que o celular ficou assim? Porque ele está cheio. E ele quase não tem mais espaço para guardar nada. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Ter uma solução. Só que essa solução vai fazer com que tudo que tem dentro dele se apague. E ele vai recomeçar. Novinho de novo, funcionando perfeitamente de novo. Como o dia que você comprou ele. Tem uma função nas configurações que você aperta e ele vai voltar para a configuração original. Ele recomeça tudo de novo. O nosso coração é mais ou menos parecido com isso. Às vezes a pessoa, ela está acordando cansada, ela está com a mente acelerada, pensamento acelerado. Às vezes a pessoa não consegue gravar nada, prestar atenção nas coisas. Às vezes a pessoa está triste, ela está diferente, ela quer fazer as coisas, mas ela não consegue. Sabe, às vezes ela está que nem o celular, parece que ela está travando espiritualmente. Tem dia que ela tem vontade de ir na igreja, tem dia que não. Tem dia que existem dias que a pessoa sente vontade de orar, outros dias. E às vezes a pessoa, ela sente que ela não é mais a pessoa que um dia ela foi. O que nós vamos ter que fazer? Como aquele celular. Às vezes você tem que reiniciar o seu coração. Tirar as tristezas, as mágoas, as injustiças, as decepções. Apagar o que você viu e o que você ouviu ao longo desses anos. Tem pessoas que carregam coisas da infância que elas nunca superaram. Que o pai, a mãe, o tio, alguém disse que você não era capaz, que você não conseguia, que você era burro, que você não ia ser ninguém, que você não ia ser um nada. Às vezes o seu pai disse que você era um peso. Ou por que você nasceu? E às vezes existem coisas que a pessoa carrega anos, que ela ouviu de alguém num relacionamento que diz que você não ia dar certo, que você não era bom o suficiente. Às vezes você é uma esposa que foi traída e é uma mulher que às vezes se divorciou, passou por situações difíceis, ou um homem que foi traído, se divorciou. Então às vezes nós passamos por tantas coisas na vida que nós estamos sobrecarregados. E o que a gente tem que fazer agora? Reiniciar. Sabe por quê? Porque quando você nasceu, o seu coração era limpo. Você era inocente. Você tinha a pureza de uma criança. E só os limpos de coração verão a Deus. E às vezes ao longo do tempo, o nosso coração foi perdendo essa inocência, essa pureza. Quando a gente começou na igreja, sabe? Era um amor em servir a Deus. Só que às vezes, com o passar do tempo, a pessoa parece que foi perdendo esse amor de estar na igreja, de orar. Às vezes a gente foi criando até uma maldade no coração, né? A pessoa vem para o culto, mas o pastor já vai pedir oferta, o pastor já vai fazer aquilo. O irmão já está... A gente precisa reiniciar o coração. Quem está entendendo? Porque só os limpos de coração verão a quem? Se o nosso coração ficar sujo, irmão, será que a gente vai para o céu? Às vezes estamos guardando mágoas. E sabe como que eu sei que o meu coração ficou sujo, pastor? Como é que eu faço? Tem crente que tem inveja. Você sabia disso? Tem inveja. Se o outro irmão é elogiado, ele fica com inveja e começa a brigar com o irmão porque ele queria receber elogio. Se o irmão é reconhecido,
ele fica com inveja do irmão que foi reconhecido, que está tendo sucesso, que ganhou elogio do pastor, de alguém, porque a pessoa quer ser. Às vezes o coração está com orgulho, você quer ser melhor que o outro, quer fazer melhor. Às vezes o nosso coração tem tantas coisas, uma maldade, a gente quer se vingar, devolver para a pessoa, ela vai ter que quebrar a cara, ela tem que me pagar porque ela me fez. Então tem tantas coisas, às vezes a pessoa tem uma raiva, irmão, quando ela fica com raiva, ninguém segura ela tem vontade de voar no pescoço de alguém. O que isso mostra? Que o meu coração está cheio. E às vezes você pode estar assim no casamento, você não tem mais tolerância com a esposa, não tem mais tolerância com o marido, não tem mais tolerância com os filhos, você perde a cabeça, briga com todo mundo, xinga todo mundo. Então nós temos que olhar para dentro de nós e ver. Às vezes, pastor, eu não tenho nem vontade de trabalhar mais. Às vezes a sua vida parece que é uma vida sem sentido, sem propósito. Então agora é o momento de nós olharmos para dentro de nós e recomeçar o coração. O celular tem um botão. Ele leva uns minutinhos, mas ele zera. Você vai perder tudo que tinha ali. Mas ele vai começar de novo. E às vezes tem coisas que realmente precisam ser apagadas dentro de nós. Provérbios capítulo 11. Vai lá com o pastor, porque hoje eu estou começando. Hoje é a primeira lição. Quem é que quer ter um coração limpo, diga amém. Você quer recomeçar, sim ou não? Então você não vai poder perder nenhum culto. Porque toda semana, todo domingo, eu estou aqui com você no domingo, eu vou falar sobre esse tema. Durante alguns domingos daqui para frente, Deus me tocou o coração. E eu vou falar só sobre isso. O que fazer para recomeçar o nosso coração. E tem um botão em você. E você, durante essas mensagens, esses cultos, você vai encontrar esse botão e o seu coração vai recomeçar. Eu quero ver você com aquele brilho no olhar que você tinha no início, ser aquela pessoa que você era, ter aquele coração puro que um dia você teve. Às vezes nós deixamos muitas coisas entrarem para dentro de nós. E é hora de voltar a ser como uma criança, voltar ao primeiro amor e reiniciar. Provérbios 11, todos acharam? Então lê com o pastor o que diz a Bíblia no versículo de número 20. Vamos ler juntos, queridos. Provérbios 11, versículo 20. O 20 diz assim, amados. O que diz a sua Bíblia? Abominação para o Senhor. O que é abominação para Deus? Pega uma caneta e sublinhe isso aí na sua Bíblia, marque. São. Quem é que é abominável para ele? Leia. Os perversos de coração. Então o que é ser abominável? Abominável é uma coisa que você não quer nem chegar perto. Você não quer ver, você não quer ouvir, você não quer nem saber daquilo ali. Aquilo é nojento para você, abominável. Você tem um nojo, sabe? Você não quer saber daquilo ali. Então Deus está dizendo que é abominação quem tem um coração perverso. E o trabalho do inimigo a vida inteira vai ser transformar o meu coração no coração o quê? Perverso. Não tirar você da igreja, mas fazer você estar dentro da igreja com o coração perverso. Às vezes na obra de Deus, com o coração assim. Pastor, o que eu tenho que fazer? O que eu estou falando hoje, recomeçar o coração, reiniciar ele. Porque o coração da pessoa ele não nasce perverso. Todo mundo nasceu com o coração limpo. Sim ou não? Ninguém nasceu com o coração assim, todo mundo nasceu com o coração limpo. Ninguém nasceu com o coração perverso. Agora, o que fez o meu coração ficar perverso? São muitos fatores. Pessoas com quem você anda, o que você fala, o que você faz, o que você deixou entrar, feridas, traumas, o passado, o ambiente, tantas coisas. Ao longo dessas mensagens você vai aprender muitas coisas que eu não posso falar hoje, vou falando ao longo dos cultos. Só o que nós precisamos fazer? Reiniciar, recomeçar. Eu vou te dar um exemplo. Esse exemplo que eu vou dar não é para ofender ninguém, não estou falando mal de ninguém. Mas na sexta-feira eu tive que fazer uma viagem para uma vigília. E eu peguei irmãos da igreja, que não são obreiros, eles são só irmãos. E alguns assim, Deus me tocou, eu vou chamar o fulano, Beltrano, falei com eles, irmãos. Mandei uma mensagem no WhatsApp particular da pessoa. Sexta-feira, a partir das 5 da tarde, você pode vir ajudar na igreja? Que a gente vai estar sem os obreiros, que os obreiros foram viajar para uma vigília. Eu vou pressar para os cultos que vão ficar aqui e tal. Todos prontamente disseram que sim. E a maioria me perguntou, pastor, que roupa eu vou? Eu não mandei vir de obreiro. Eu falei, vem com uma roupa, vem mais social. Foi assim que eu escrevi, mais social. Não é obrigatório. Irmão, sexta-feira estava quase todos eles vestidos com roupa de obreira. Obreiro e obreira, terno, a gravatinha, o sapato social, todos arrumadinhos. E vieram, são só membros da igreja.
e ajudaram com amor a obra de Deus. Sabe o que eu vi? No coração deles um temor e um amor em ajudar. Agora, às vezes você não vê isso no obreiro que já está há anos na igreja. Não vê essa disponibilidade, é a minha família, é a minha casa, é o almoço, é o meu trabalho, é não sei o quê. Eu não vi isso em nenhum deles. Uma chegou a pedir já dispensa no trabalho dela para vir ajudar. Amém? Chegou a pedir para entrar mais tarde no trabalho para poder estar aqui para ajudar na obra. Então o que eu vi? O amor. Aquelas pessoas, o amor. Ah, pastor, não estou falando mal dos obreiros, a maioria aqui é dedicado. Mas por que, pastor? Porque a maioria dos obreiros já não tem mais o mesmo coração que um dia teve. Isso não acontece só com obreiro, já vi acontecer com pastor, isso pode acontecer com membro, pode acontecer com qualquer... O que eu tenho que fazer, pastor? Primeiro você tem que fazer uma análise de você. Meu coração não é mais o que era. Tem obreiro que se o pastor pedir uma coisa para ele, ele vai dizer não posso. Só que ele sabe dizer não para Deus. Você pergunta se ele ama. Ah, eu amo Deus, você não faz ideia. Eu acho que eu sou a pessoa que mais ama Deus nessa igreja. Mas quando Deus precisa, a pessoa nunca pode. Nós não podemos ser assim. Então nós temos que olhar para dentro de nós e analisar o nosso coração. E você tem que parar e pensar. Será que o meu coração é o mesmo do início? Então olha o que está escrito aqui. Vamos lá? Versículo de número 20. A abominação para o Senhor são os perversos do quê? E é isso que o inimigo vai fazer, trabalhar para transformar o meu coração num coração perverso, que não é mais aquele coração limpo, aquele coração puro, aquele coração que era lá do início, quando eu servia, quando eu comecei, que você tinha um amor, que nem o amor que eu vi nesses irmãos, botaram uniforme, eu não mandei botar uniforme, mas eles botaram, irmão. É barato você comprar um terno? Sim ou não? Viu só? Isso, mas é um esforço que a pessoa faz ou não é? Mas tem gente que só vai dizer assim, não, pastor, não tenho dinheiro, eu sou pobre, não tenho condição. Isso é uma desculpa, para com isso. Para aquilo que a pessoa quer, ela dá um jeito, sim ou não? Para aquilo que a pessoa quer, ela dá um jeito, só que você não está percebendo que o seu coração está sujo. Está ficando perverso, não é mais o coração limpo que um dia você teve. E eu quero que todo mundo volte a ter. Porque ninguém nasceu com um coração assim. O nosso coração nasceu limpo. Só que nós não percebemos, mas ao longo do tempo fomos deixando tantas coisas entrarem dentro de nós, a maldade entrar dentro de nós, tantas intenções que não são boas. Porque às vezes a pessoa faz algo para Deus, mas ela faz até com uma segunda intenção. E é isso que nós temos que olhar, você como membro, quem está assistindo a mensagem, quem está comigo, você tem que olhar para dentro de você e pensar, você tem o mesmo coração do início? Ou ele foi sujando? Agora olha o final do versículo. Mas os que são perfeitos, o que é perfeito? A pessoa que está fazendo certo, está com o coração limpo, no seu caminho são o quê? O prazer de Deus. Deus tem prazer em quem está com o coração limpo. E Ele não gosta de quem está ficando com o coração cada vez mais sujo. Irmão, então é o dia de você reiniciar. Eu não sei o que você passou, eu não conheço a sua história, mas você está do jeito que você está hoje, tem muito a ver com o seu passado. Tem muito a ver com tudo que já aconteceu com você ao longo da sua vida. Não só no caminho de Deus, mas as coisas que aconteceram também antes de você conhecer a Deus. O coração está desse jeito, foi uma falha nossa. Porque nós é que temos que aprender a guardar o nosso coração. A Bíblia não diz isso para nós, sim ou não? Provérbios 4:23, sobretudo deve guardar, guarda o seu. Quem falhou nessa missão fomos nós. Não importa quem fez algo para você. Não importa o que te fizeram, mas nós falhamos na nossa missão. Não cuidamos bem do que Deus nos deu. Mas o bom é que hoje você está parando para refletir. Hoje você está parando para analisar a sua vida. Hoje você está parando para ver que está na hora de você ter um coração limpo. Porque isso é o que vai definir se Deus vai nos abençoar ou não. Porque Deus olha para dentro do nosso e lá Ele tem que enxergar um coração limpo, a intenção boa, não a intenção ruim. Então os perversos de coração são abominação. Agora, quem é que nos fere? Vamos comigo no Salmo 41, o salmista vai falar por uma luta que ele estava passando. Quem é que nos decepciona, nos magoa? Quem é que planta coisas ruins no nosso coração? Então, às vezes, nós estamos passando por essa fase, o coração está sujo, não estamos percebendo, ele está perverso. Seu comportamento não é mais o que um dia foi para Deus. No início você jamais falaria não, você dava um jeito. Nem que você tivesse que vir de a pé, você se arranjava para servir a Deus. E hoje? Hoje tudo tem uma desculpa.
Hoje tudo está na frente. Porque o seu coração não é mais o mesmo. É isso que você tem que refletir agora. Porque enquanto você não reconhecer, você não vai mudar. Salmo 41, todos acharam? Agora lê com o pastor o versículo 9. Preste atenção. Quem é que normalmente vai às vezes nos trair, ferir o coração? Salmo 41, 9 diz aqui, ó. Todo mundo lê com o pastor o versículo 9. Até o meu próprio amigo. Amigo o quê, pessoal? Íntimo. E normalmente quem vai te ferir não é quem está longe de você, é quem está perto. Quem vai te trair não é quem está longe de você, é quem está perto. Quem é que vai te decepcionar? Não é quem está longe, é quem está perto. Às vezes pode ser o cônjuge, pode ser o seu filho, pode ser o seu pai e sua mãe, pode ser o seu colega, alguém que está perto de você. Aí ele diz, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, diz a Bíblia Sagrada, levantou contra mim, levantou o quê? Então, às vezes, quem pode acabar fazendo algo que vai entristecer o nosso coração, pode ser o meu superior, pode ser o meu subordinado, pode ser alguém igual a nós, até mesmo pessoas que você nem conhece, às vezes na rede social te dá um ataque lá, te manda um negócio que você nem sabe para quê. A pergunta é, como é que está o meu coração? Você está conseguindo analisar o seu e ver se ele é o mesmo que você era desde o início? Normalmente quem te trai, quem te injustiça, quem te decepciona, quem te fere, quem te machuca, quem te magoa, não são os estranhos, mas são aqueles que estão perto de nós. O salmista está dizendo que aquele que comia com ele, que era íntimo dele, foi o que traiu ele. Talvez aqueles que deveriam nos apoiar, que deveriam nos ajudar, que deveriam nos amar, que deveriam nos instruir, muitas vezes são os que mais às vezes acabam nos machucando. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você vai ter que aprender ao longo dessa série de mensagens como cuidar do seu coração. Porque é a hora de você reiniciar. Só que se você recomeçar, a gente tem uma oportunidade, sabe por quê? Porque eu gosto de tanto tempo trocar minha Bíblia. No início eu era meio relutante com isso. Eu fiquei com a mesma há muitos anos, riscada, quase, assim, eu cuidava muito da minha Bíblia. Eu sempre compro uma capa para ela ficar bonitinha e durar mais. Só que ela ficava marcada, riscada e tal, e eu lia toda ela, ia riscando, e lia de novo e riscava mais, e quando eu lia de novo eu riscava mais ainda, que eu gostava de ir anotando. Aí um dia, pessoal, Deus teve que fazer algo para a minha Bíblia ir embora. Porque eu não soltava ela para nada, irmão. Aquela Bíblia ninguém levava de mim. E eu não queria, minha esposa até falou, a Bíblia, eu não quero saber, essa aqui é a minha de pregar, eu só consigo pregar com essa aqui. Eu botei isso na minha cabeça. Aí o que aconteceu? Um dia eu estacionei o carro, chegou o cara e disse, eu vou levar o teu carro. Ele não levou o meu carro, não levou nada. Sabe o que ele levou? Levou a Bíblia, que eu mais amava. Eu fiquei triste, amém? Eu preferia ter ficado com o quê? Com a minha Bíblia, que eu era pegado nela, irmão. Na verdade, ele levou o carro, mas eles acharam o meu carro intacto, com tudo. O cara não levou nada. Só o que ele levou? Levou a minha Bíblia, irmão. Bah, aquilo ali me incomodou, mas acho que Deus quis tirar a minha Bíblia, amém? Diz assim, o carro estava zero, sem nada, não levou o step, não mexeu em nada no carro, mas qual foi a única coisa que ele levou? Levou a Bíblia, uma pasta que estava com a Bíblia, mas um negócio que eu tinha, ele levou aquilo lá. Só que eu nem dei bola, o que estava mais importante para mim era o quê? O carro você compra outro, mas é a minha Bíblia que eu riscava, com as minhas anotações. Aí ali Deus já fez algo em mim, você vai ter que começar uma nova. Aí o que eu quero falar para você? Quando eu comecei uma nova Bíblia, eu teria que marcar de novo. Mas agora eu comecei a marcar diferente. Direitinho, escolher as cores. E ali eu parei e pensei, Deus, olha como foi bom ter começado com uma Bíblia nova. Irmão, é hora de recomeçar o seu coração. Só que para recomeçar você vai ter que estar capacitado para isso. Porque quando você recomeçar o seu coração, você vai ter que escolher o que você vai guardar e o que você não vai guardar. Talvez até hoje você não tinha capacidade de escolha. Tudo entrava. Mas é hora de recomeçar o seu coração. E quando você recomeçar o seu coração, tudo vai mudar na sua vida. Porque quando você aceita Jesus, o seu espírito é novo, mas o seu coração não. Porque você lembra do passado, você lembra da infância, você lembra de tudo. Quem é que lembra? Ou você teve uma amnésia depois que você veio para a igreja? O seu coração não foi reiniciado. Só que qual é o grande problema? O grande problema é que nós começamos de novo com Jesus, só que às vezes o nosso coração já estava quase cheio. E daqui a pouco dá um probleminha aqui, um probleminha lá, e você vai... Chega uma hora que você vai travar.
É como o celular. Chega uma hora que o celular acabou, não funciona mais. Ele tranca, ele fica uma porcaria. Você diz que droga, esse celular não funciona. É que ele chegou no limite de armazenamento. E normalmente quando o cristão trava, ele quer sair. Ele quer sair da igreja. Ele quer sair do ministério, da obra. Quer sair do casamento. Porque às vezes o coração está cheio. Quem está entendendo? Só que às vezes o que eu preciso não é sair, não é abandonar o que eu já tenho. O que eu tenho que fazer é recomeçar. Bota a mão no coração e diga assim, diga recomeçar. Só que nós temos que recomeçar o nosso para você voltar com o brilho que você tinha, com o amor que você tinha. Amém? Para você voltar a ser aquela pessoa que um dia você foi. Então eu não posso ter esse coração perverso. Mas quem é que nos fere, o salmista disse? Normalmente é quem está perto de... E o que acontece? Lamentações capítulo 4. Vai para frente. Vamos recomeçar o coração hoje ou não? Sim ou não? Pega uma caneta aí, pessoal. Hoje é a primeira, mas eu tenho mais mensagens que eu vou falar sobre esse tema e vou te mostrar a importância de recomeçar o seu coração. Lamentações, capítulo 4. Você vai em Jeremias, depois de Jeremias vem Lamentações. Você está em Salmos, você vai Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Vai lá com o pastor, capítulo 4. Vai lá comigo. Então vamos lá. Ninguém nasce com um coração perverso. Foi ao longo do tempo, não só o tempo de cristão, mas o tempo que você vivia a sua vida no mundo também. Isso foi enchendo você. Talvez você nunca fez o processo de recomeçar, reiniciar o coração. Isso é importante na nossa vida. 2. Quem nos fere não é quem está longe. Normalmente é quem está perto. Pode acontecer da rede social hoje fazer alguém lá querer te mandar uma mensagem, ferir você, te provocar. Vai acontecer. Às vezes alguém vai escrever algo e a pessoa não bota o seu nome, mas ela fala todos os fatos e está fazendo aquilo para te provocar. Pastor, o que eu faço? Se você já está cheio, está com o coração quase explodindo, normalmente você vai ceder à provocação e vai começar uma briga nos comentários. Agora, se você tem um equilíbrio emocional, porque você está bem, você não vai responder. Você não vai entrar nessa briga porque você recomeçou e você sabe o que você deve ou não deve fazer. Vamos lá. Agora, o que acontece quando a gente começa a ficar muito cheio? É que nem o celular ele tem um sinal, ele começa a travar. Quando ele está ficando cheio, e eu vou ter que voltar para as configurações de fábrica. É isso que Deus quer, que seu coração volte para a configuração de fábrica. E quando você foi fabricado, você saiu com o coração limpo. Seu coração não era sujo. Está na hora. E às vezes você está assim, pastor, eu já acordo acelerado, ou você já acorda cansado, ou você não consegue concentrar no que você tem que fazer, não consegue guardar as coisas, você está, sabe, você está travando, você está igual o celular. Pergunta para o irmão do lado, você está igual o celular velho? Às vezes a gente está igual o celular velho, né? Então, está na hora de reiniciar isso aí. Amém? E pedir para Deus aí um upgrade para guardar só coisas boas. Vamos lá, Lamentações 4. Tem gente que está igual o celular velho, né? Travando, não memoriza mais nada, não guarda nada, não consegue prestar atenção em nada. Isso você não está bem por dentro, você tem que fazer esse trabalho de limpeza. Lamentações 4, versículo 1 diz assim, ó. Olha só a primeira frase do Jeremias. Como se escureceu. O que se escureceu? É o ouro. Ele está falando da joia já trabalhada, que nem a minha aliança, ó. Ela é brilhosa porque é trabalhada, né? Está aqui a aliança, ok. Então ele está dizendo como se, porque o ouro normalmente, quando ele já está purificado, trabalhado, ele é bonito, ele brilha, sim ou não? É aquilo, tem um brilho. Ele está dizendo como se, é a primeira coisa que vai acontecer quando a gente precisa reiniciar. Você está perdendo o brilho. Você não tem mais aquele amor que você tinha. Às vezes hoje tanto faz. Quase tudo tanto faz. Ah, deixa assim mesmo, não faz mal. Vai, sabe? Quase tudo vai ficando para nós assim, no tanto faz. Deixa, não vale a pena, para quê? Vou me estressar e tal. Isso significa que a gente está chegando no limite, não estamos bem. Está na hora de limpar. Porque quando você está no primeiro amor, irmão, você dá muito mais do que 100%, você dá 110% de si. Quando você entra naquela empresa, sabe, com aquele gás, primeiro amor, nossa, você se destaca como o melhor funcionário, todo mundo já começa a ver a vontade que você vai com gana para dar o seu melhor, para fazer tudo que tem que ser feito. Agora, quando você fica meio decepcionado, você trabalha de qualquer jeito. Às vezes a pessoa até falta porque ela não está afim de ir.
Ela começa a ficar, porque ela não está feliz com aquilo ali. Então é como se a gente perdesse o brilho. E no início da caminhada cristã, todos que olham para nós, eles dizem assim, como você está diferente, você tem um brilho, você tem uma coisa. Quem é que já ouviu alguém falar isso? Você tem algo, sabe, só que parece que hoje em dia você perdeu aquele brilho, aquela unção. Continue que o Jeremias vai falar mais. E como se mudou o ouro fino e bom. E como estão espalhadas as pedras do santuário, no canto de todas o quê, queridos? As ruas. É verdade, quando a gente está já cheio, decepcionado, ferido, o coração já está quase estourando, porque você está cheio demais, você não conseguiu esvaziar, a gente começa a ficar mais de canto. Nós não temos mais tanta vontade de fazer, de se oferecer, de se dispor. Mas isso tem tudo a ver com o seu passado. Com coisas que você armazenou e você não soube fazer a limpeza, tirar, deletar o que não é bom. Você nunca deletou alguma coisa? Quem é que já foi no celular, chegou na galeria, agora eu vou começar a deletar essas fotos, deletar isso aqui, porque isso aqui está só ocupando espaço. Quem é que já fez isso? Então a gente tem que aprender também a deletar o que não é bom na nossa vida. Só que às vezes você vai acumulando, só que chega uma hora que não dá mais, já tem demais. E daí a gente começa a ficar meio de canto, sabe? Não se oferece. Vamos lá. Aí diz o 2, os preciosos filhos de quem, queridos? De Sião, nós somos de Deus. Quem é de Deus aí, diga amém. Agora continue, são comparáveis ao ouro puro, para Deus você é de ouro. Como são agora reputados por vasos do quê? O barro tem o mesmo valor que o ouro? Então Deus está dizendo que nós estamos mudando, que aquele vaso de ouro que você era tão precioso, que todo mundo enxergava sua capacidade, seu valor, Deus está dizendo que está se perdendo, que parece que a gente agora virou qualquer um. Você está igual a todo mundo. Qualquer um. Amém? Qualquer um. A gente faz igual, todo mundo faz, não tem diferença. Não tem algo diferente para dizer, não, fulano passou por aqui, por isso que é desse jeito, por isso que está diferente. Eu me lembro uma vez que o missionário Alcides estava falando assim, ele falava comigo e ele disse assim, olha, um dia eu tomei uma decisão na vida. Ele falou, eu orei a Deus e disse, Deus, se é para mim ser mais um, eu não quero. Amém. E ele disse, eu quero ser um pastor diferente. Ele foi diferente ou não foi? Deus usou ele para fazer uma grande obra aí. Mas ele botou isso no coração. E nós temos que botar, Deus, eu não posso ser qualquer um. Para Deus você é de ouro, você não pode ser o vaso de barro. Para Deus ser importante. Aí diz aqui, ó, são reputados por vasos de barro. Agora olha só o que Deus colocou. Obra das mãos de quem? Irmão, para Deus sabe o valor que você tem. Deus sabe a capacidade que você tem. Mas talvez é por causa daquilo que você está cheia, sua alma está cheia. E por isso é importante começar esse processo, meu querido, de reiniciar o seu coração. Vamos em Mateus capítulo 5, vai para frente. Novo Testamento, primeiro livro. Mateus 5. Então é hora de recomeçar o coração, de reiniciar, achar esse botão de reinício para as configurações originais, você voltar a ser aquela pessoa com amor, aquela pessoa com a pureza que você tinha, sabe? Aquela pureza, aquela inocência que você não via maldade em nada. Está na hora de nós voltarmos. Então nós estamos começando esse propósito, porque eu quero que todos nós aqui venhamos voltar ao primeiro amor. Vamos lá? Quem achou Mateus, diga glória a Deus. Agora leia o versículo 8, vamos juntos? Bem-aventurados. Quem é que é bem-aventurado? Os limpos de coração, porque eles verão. Irmão, você tem que dizer, Deus, eu quero voltar a ter esse coração limpo, porque eu quero ver o Senhor. Talvez você não tenha visto Deus. Como assim, pastor? Quando vem a oração, você não sente a presença. Quando vem a oração, aquele fogo demora para vir. Aquele calor demora para chegar, mas antigamente, irmão, quando você fechava os olhos na oração, já vinha o fogo, já vinha uma unção, já vinha uma presença, que o pastor começava a orar, você não sentiu o tempo passar, daqui a pouco o pastor dizia, amém, irmão, você, nossa, mas já acabou a oração? Você olhava, tinha passado meia hora, mas meia hora pareciam poucos minutos aos seus olhos. E hoje se o pastor orar 10 minutos, parece uma eternidade. Porque a pessoa não consegue mais se envolver com quem? Com Deus. E se for orar, se olhar para você, você me perdoa, não fica triste comigo. Mas às vezes você parece uma múmia. Não se vê nem a sua boca abrindo. Nem você falando uma palavra, não fique triste comigo. Mas às vezes parece que a pessoa está morta.
Tu olha para ela, ela está assim. E ela não fala? Ela não consegue orar, não consegue. O que está acontecendo? Por que Deus não está vindo? Porque somente os limpos de... Então às vezes a gente não percebeu. Mas o problema não está na igreja, não está no pastor, não está no irmão do lado, não está em quem está fazendo louvor. Às vezes a gente não percebe que o problema está onde? No nosso coração que está cheio. Que é hora de reiniciar, é hora de limpar esse coração. Porque, irmão, antigamente, às vezes o irmão tocava aqui desafinado, cantava desafinado. Amém? E você saía, nossa, que culto hoje. Eu estou no céu. Mas não tinha nada a ver com o irmão que toca. Era porque o nosso coração estava limpo. Porque só os limpos de coração verão a quem? Às vezes não precisava ter ninguém tocando, era só a voz, porque no começo às vezes era a voz ou era o CD tocando. Porque nem músico tinha. E você sentia a presença de Deus. E hoje a pessoa pode ter uma banda tocando, mas às vezes ela não sente. Irmão, tem que começar o processo de reinício. De tirar tudo que está armazenado aí. Eu não sei o que você passou. Eu não sei quem você é, qual é o seu passado, o que você viveu. Mas Deus está te dando uma chance hoje de recomeçar. De sair daqui para ser uma nova pessoa. De voltar ao primeiro amor, de ser uma pessoa na presença de Deus completamente diferente. Isso não depende dos outros, isso depende de você. Apocalipse capítulo 3. Vamos com o pastor, final da Bíblia, último livro. Vai lá. Último livro da Bíblia, Apocalipse 3. Então às vezes a pessoa anda preocupada, deprimida. A pessoa anda cansada, sem força, sem ânimo, triste, sem vontade de fazer as coisas. Pensamento acelerado, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, com mutação de humor. Sabe? Você está que nem um aparelho celular, está travando. Só que o celular ele tem uma reação, o ser humano tem outra. E como o ser humano tem uma capacidade diferente, cada ser humano vai ter uma reação quando o coração está cheio. O que eu tenho que fazer agora? Agora é hora de reiniciar. Fazer uma limpeza, entrar nesse processo, deixar Deus agir em você. O celular em minutos reinicia. Talvez você possa demorar um pouquinho mais, mas vai valer a pena. Apocalipse 3, todos acharam? Então é hora de reiniciar o nosso coração. Vamos com o pastor? Todos acharam Apocalipse capítulo 3? Quem achou, diga glória a Deus. Eu quero que você leia comigo o versículo 11, queridos. O que diz o verso 11 na sua Bíblia? Leia com o pastor que está escrito aí. Eis que eu venho sem... Olhe para mim, isso é um aviso. Deus está dizendo que ele vai vir, não vai demorar. Só que a pergunta é, quando Jesus vier, como é que ele vai te encontrar? Do jeito que tu está hoje, do jeito que está o teu coração nesse momento, será que você iria para o céu? Talvez você diga que sim, mas o seu sim não é o de Deus. Porque às vezes o nosso sim é o do orgulho, que a gente nunca admite os nossos erros. Ele está dizendo que ele vai vir, não vai demorar. Agora preste atenção que essa é a frase que eu quero que você leia. Vamos lá. Guarda o que tens. É aqui que eu quero que você pare. Olhe para mim. Você está conseguindo guardar o que você tem? Você tem os mesmos valores, os mesmos princípios lá do início da sua caminhada com Deus? Você tem o mesmo amor, a mesma vontade de servir, a mesma vontade de estar na igreja? Quando chega domingo, você já deixa a sua roupa preparada, o melhor perfume, a roupa passada, e você vem vindo com alegria. Nossa, hoje eu vou na casa de Deus, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar Deus. Ou será que às vezes, meu Deus, amanhã é domingo. Meu Deus, amanhã tem que acordar cedo e ir para a igreja. Bem que eu podia ficar dormindo hoje. Então você vê que às vezes o nosso amor já não é mais o mesmo. Antes, se tivesse chovendo, eu vou na igreja, essa chuva não vai me segurar. Hoje, se está chovendo, eu não vou. Então a Bíblia está dizendo, guarda o que tu tens. Você tem que guardar os seus princípios, seus valores. Você conseguiu guardar o seu primeiro amor? Você conseguiu guardar o seu coração? Será que eu consegui guardar aquilo que eu tinha? Porque o diabo está tentando levar o que você tem de melhor. Você já viu um bandido indo atrás do caminhão de lixo? Para aí que eu vou assaltar esse caminhão de lixo, porque eu quero que tenha aí dentro. Você já viu o bandido fazer isso? Mas o bandido vai atrás do carro forte. Por que ele vai atrás do carro forte? Por causa daquilo que tem ali dentro. Irmão, a vida toda o diabo vai lutar contra você, porque ele sabe o que tem aí dentro.
Ele sabe a capacidade que você tem, como Deus te fez e o valor que você tem para Deus. Agora Deus está dizendo, guarda o que tu tem, eu preciso guardar o meu coração, guardar minha alma, meus sentimentos, minhas emoções, manter o meu coração puro, porque Ele está vindo e só os limpos de coração verão. E às vezes eu não vejo quando Deus está vindo porque o meu coração está sujo. Às vezes a pessoa não consegue perceber quando Deus está falando com ela porque o coração dela está sujo. Às vezes Deus está usando o pastor para pregar, a pessoa não percebe porque o coração dela não está limpo, ela não consegue ver que Deus está vindo. Aí diz o 11, lê com o pastor o 11, o que diz sua Bíblia? Eis que eu venho sem demora, continue comigo, guarda o que você tem. Final do versículo, queridos, para que ninguém tome a tua... Não posso deixar minha salvação embora. Não posso deixar minha comunhão com Deus embora. Eu não posso perder o reino dos céus, a minha salvação. Então nós não percebemos, mas às vezes nós estamos travando. Não temos mais a mesma vontade, o mesmo ânimo, o mesmo amor que você tinha para fazer no início, que você dava o seu melhor quando você começou. Lembra quando você começou? O que você fazia? A gente não tinha maldade. Hoje não. Se o pastor disse, já veio o pastor que não sei o que, eu já sei o que o pastor fazer. A pessoa já tem maldade. Antes ela não tinha. Antes nós estávamos no primeiro amor. Hoje é o grande dia de você reiniciar o seu coração. Eu não sei o que você passou. Às vezes são tantos traumas, tantas decepções, tantas coisas. Às vezes você diz, pastor, eu já dei o meu melhor e ninguém me reconheceu. Eu já fiz o meu melhor e ninguém me viu. Calma. É hora de reiniciar o seu coração. Talvez você não dorme à noite, tem insônia, anda preocupado. Você sabe que tudo isso são sintomas. Que a sua alma está dizendo que ela não está bem. Então está na hora da gente reiniciar o nosso coração. Às vezes a pessoa está sem propósito, sem vontade de viver, com vontade de desistir de tudo. E isso significa que você está cheio. Você está que nem o celular, começou a travar. Mas a boa notícia é que Deus quer que você volte às configurações iniciais. E se tem alguém que pode fazer isso em você, esse alguém é Deus. Só que Deus não faz o que você não deixa. Hoje tem que ser o dia que você vai admitir, que você vai falar com Deus e que você vai dizer para Ele, Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. É hora de reiniciar o nosso coração. No próximo domingo eu continuo com você. Vamos ficar de pé. Quem entendeu, diga glória a Deus. Olá para você que está acompanhando esse vídeo agora no meu canal. Espero que essa mensagem abençoe você, fale muito com você. Eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, você se inscrever no canal e ativar o sininho. Todas as vezes que tiverem mensagens novas, você vai ser notificado dessas mensagens. Então não esquece, ativa o sininho e compartilha com quem precisa. Que Deus abençoe.